saudade que eu tô de vocês, rapaz. E como é que vocês estão? Tudo bem? Isolamento social, estamos fazendo? Tá todo mundo em casa, washing the hands, né? Having shower, não é isso? Todo mundo certinho, padrão, ninguém dando mole. Olha, é de suma importância que a gente esteja acompanhando as medidas protetivas aí para nossa saúde, e em breve a gente se reencontra em sala de aula se a gente fizer tudo direitinho. Se a gente der mole, aí vai demorar mais um pouquinho. Então vamos ter foco e vamos lá. Bom, Teacher Vitor tá aqui novamente, dizendo que estou morrendo de saudade de vocês, dizer também obrigado a todos os alunos que estão nos respondendo aos trabalhos. Preciso reforçar com vocês que, né, desde ontem nós temos uma determinação que a partir de agora todos os trabalhos futuros devam ser respondidos a e-mails diferentes. Para vocês, o e-mail está aparecendo aqui embaixo na tela. É neste e-mail que o Teacher Vitor vai acessar as respostas de vocês, ver os trabalhos e dizer também que, diferente da dinâmica que nós tivemos nos dois trabalhos anteriores, a gente vai agora apresentar nesses vídeos as atividades que devem ser feitas, as instruções, e eu prometo fazer coisas mais simples, mais compiladas, para deixar vocês mais tranquilos e com mais tempo para se dedicar a outras matérias tão importantes quanto o nosso inglês, tá? Uma coisa importante, galera, ajudem o professor de vocês a ajudá-los. Como assim, teacher? Assim que você tiver as respostas do teu trabalho, você vai lá, bota o e-mailzinho que eu já falei, tá aparecendo aqui embaixo. Posteriormente, você tem lá assunto. No assunto, você vai colocar o teu nome completo, nome do professor, nome da disciplina. Exemplo, para a galera da turma da manhã, Dylan França, Monsieur Dylan França, Professor Vitor, inglês. Vai botar a sua resposta, seja no corpo de e-mail, seja em anexo. Mandou, facilitou, mais rápido eu te respondo. Pessoal da tarde, vai pegar lá, vamos dizer assim, João Vitor Gomes, como é que você tá, querido? Tudo bem? João Vitor Gomes, Professor Vitor, inglês. Agora, uma coisa importante, esse vídeo está sendo direcionado para duas turmas diferentes, manhã e tarde. Se você é da turma da manhã do preparatório com o professor Vitor, você vai botar o teu nome, vou repetir o exemplo com Dylan França, professor Vitor, inglês, prep, ponto, manhã. Dylan, prep, ponto, manhã. Todas as informações que eu falei, repetindo. Nome do aluno, Dylan França. Professor, Vitor, it's me. Disciplina, inglês. Prep, ponto, manhã. João Vitor, o aluno que eu exemplifiquei lá da turma da tarde. João Vitor, professor Vitor, inglês, prep, ponto, tarde. E assim eu saberei que são turmas distintas, né? Cada um dentro do seu quadrado aí, ok? Então, façam isso do jeitinho que o teacher pediu, para que vocês possam receber as respostas de vocês dentro do ritmo aí que a gente espera, que é o quê? Toda semana. A gente não vai mais esperar tantos dias como eu estou esperando agora para fazer a correção dos outros trabalhos, até porque estão chegando muitos trabalhos ao mesmo tempo, só que como estavam todos no mesmo e-mail, vocês viram que acabava ficando um pouquinho embolado. Show? Estamos entendidos? Muito bem. Esse vídeo tem como intuito abordar assuntos que nós não abordamos ainda em sala, por isso eles são muito importantes. A gente precisa ter atenção, não pode dar mole, e acompanhe, porque eles serão lançados uma vez por semana. Dentro deles você já tem a apresentação do conteúdo, tem exercício, daqui é só responder e ó, this is it. Vamos lá. Hoje o teacher quer falar com vocês sobre o verbo have. Esse cara que é
tão famoso, tão simples da gente entender, e ao mesmo tempo ele tem tantas nuances, tantas utilizações, que a gente acaba meio que se embolando. Para que a gente não possa ter mais, né, bololôs no meio do caminho, para que a gente possa usá-lo de forma melhor e compreendê-lo melhor nas nossas interpretações, nas nossas perguntas de múltipla escolha, o teacher resolveu trazer esse assunto porque o teacher viu que é bem importante, que é um verbo comum, né? Ele encabeça aí diversas aplicações, diversos conteúdos da língua inglesa, e por isso o teacher deu um foco nele hoje, tá bom? Vamos começar. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: o have, ele é um verbo de língua inglesa, né? Ele tem como principal e primeiro uso a ideia de dizer que temos, né? Eu tenho uma ideia, eu tenho uma moto, eu tenho uma casa, eu não tenho dinheiro, e por aí vai. Como que nós fazemos isso? I have a car, I have a motorcycle, I don't have money. São exemplos que a gente pode citar aqui, em que a gente usa o verbo have como o verbo ter. Muitas outras expressões podem surgir a partir do verbo have e não necessariamente significarem eu tenho ou não tenho, e sim que estou tomando, que estou fazendo determinadas coisas, ok? Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, se eu digo eu vou tomar café, eu tomo café. Tomar café. Vamos usar apenas tomar café. Como que eu digo isso? Take breakfast. Café da manhã, tá, galera? Take breakfast. Have breakfast. Or I am the breakfast. Um exemplo qualquer. Acertou quem respondeu have breakfast. Aqui a gente pode entender que o verbo have não necessariamente significa ter café. Eu tenho café da manhã. Não. Tomar café. Tomar café. O mesmo pode acontecer com tomar um cafezinho, igual o teacher está fazendo aqui agora, ó. Teacher, ó. Tomando café. Have some coffee. Have some coffee. Coffee é uncountable, por isso a gente vai usar o some junto. Tomar um cafezinho. Have some coffee, ok? Muito bem. O have, ele é utilizado como verbo principal e também como verbo auxiliar. Como verbo principal, a gente entende que ele é o verbo da ação. Ele é o verbo que, dentro daquela frase, daquele período, daquela oração, né, etc., ele é o cara responsável por mostrar essa ação para nós. Então, observando esse exemplo agora. I have a boyfriend. I have a boyfriend. Eu tenho um namorado. Sujeito. I. Verbo principal. Have. Complemento. A boyfriend. I have a boyfriend. Certo? Ali, o meu verbo, ele é o verbo principal. Se eu disser para você, ou melhor, se eu te perguntar, você já viajou para o exterior? Alguém sabe como faz essa pergunta? 5 segundos, hein? Nada? Ok. Vamos lá. A pergunta, você já viajou para o exterior? Dentre várias outras opções, a que eu mais entendo como fácil aqui, né, a que é mais fácil para a gente exemplificar é: Have you ever traveled overseas? Have you ever traveled overseas? É basicamente isso. Have you ever? Essa expressão é uma das formas que eu posso ter o verbo have. Have you ever? Você já? Have you ever traveled? Have you ever traveled overseas?
Você já viajou, já visitou o exterior? O que o have tem aqui como papel nessa frase? Ele é o verbo principal? Não, ele é o verbo auxiliar. Ele faz parte da frase como um verbo importante, mas não o principal. O verbo principal dessa frase é o traveled. Traveled. Have you ever traveled overseas? Ou seja, o traveled é o nosso verbo principal e have é o nosso verbo auxiliar. Quando que o have ele é apresentado para nós como verbo principal e quando ele é apresentado como verbo auxiliar? Muito simples. O have ele é verbo principal desta frase quando ele aparece isoladamente. Ele está ali como, né, o núcleo da ação da frase que se mostra. Os exemplos é I have a car, you have a motorcycle, I don't have any chance, e por aí vai. Quando ele é utilizado para auxiliar um outro verbo? É justamente quando ele está na frase e este verbo está nos tempos perfeitos. Esses tempos perfeitos são constituídos de sujeito, o verbo have em suas formas, que são have, has para o present perfect, had para o past perfect e will have para future perfect, ok? Além, é claro, do verbo principal que está no que a gente chama de past participle. Então, no past participle, o verbo que tem o have na sua frente, seja ele have, has, had ou will have, ele não será um verbo auxiliar. Ele é o verbo principal. Quem o auxilia é o verbo have, tá? Então, onde eu utilizo o verbo have como verbo principal? Ele está utilizado como verbo principal, em sua maioria, nos tempos simples. Simple present, simple past, simple future. Onde ele está sendo utilizado como um verbo auxiliar? Nos tempos perfeitos. I have done. She has gone. I had invited. I will have gone. E por aí vai. Dando um foco no present simple, a gente sabe que o verbo have é muito utilizado, principalmente quando a gente vai falar de frases simples, quando nós vamos ter os primeiros contatos com verbos no inglês. A gente começa pelo present simple, como tempo verbal, e a gente tem sempre aqueles verbos que são os verbos mais utilizados, o verbo to be, o verbo have, o verbo go, o verbo do, e por aí vai. Diferentemente do que a gente falou em tempos perfeitos, nos tempos simples, o verbo have, ele, quando aparecer, será o verbo que apresenta a função de principal, ou seja, verbo have em tempo simples, ele é principal, ele é o verbo da ação. Verbo have nos tempos perfeitos é um verbo auxiliar. O verbo have, ele é um verbo irregular, ele não termina em ed. Isso a gente constata quando conjugamos o mesmo lá no passado. A gente sabe que verbos no passado, para que sejam chamados regulares, eles precisam terminar em ed. Se esse cara não termina em ed, ele é irregular. E um caso disso é o próprio verbo have, que no passado tem a sua forma had. No present simple, né, a gente sabe que a terceira pessoa, he, she e it, também transformam estes verbos em verbos irregulares, com exceção de verbos modais, como can, will e etc. Mas esses caras, esses amiguinhos aqui, o have, o do, o go, o make, o play, o like, todos esses caras passam por modificações específicas quando são conjugados nas formas present simple, terceira pessoa do singular.
I like, you like, she likes. I have, you have, she has. Opa, eu não botei um S, nem ES, nem IES. Eu cortei, ouvi I e pus um S. Isso quer dizer que ele é também um verbo irregular no present simple. Recapitulando, verbo have, quando é utilizado como principal em tempos simples, present, past and future. Quando ele deixa de ser um verbo principal para se tornar o auxiliar em tempos perfeitos, present perfect, past perfect, future perfect, ok? Quais são as suas formas? No present simple, ele assume duas formas, o have e o has. No simple past, ele assume tanto para o passado simples quanto para o particípio o had. E para os tempos perfeitos, ele vai assumir as formas have, has ou had, mais o verbo principal na sua forma particípia, ok? Ficou alguma dúvida, galera, até aqui? Ótimo. Bom, tem um último detalhe para falarmos sobre o have. No inglês americano, é muito comum que a gente utilize have e pronto. Mas no inglês britânico, a gente tem 2 vezes mais chance de ver o verbo have acompanhado de um outro amiguinho, que é o got. Have got. Isso é uma característica específica do inglês britânico. Porém, todavia, entretanto, os americanos também fazem a utilização de have got para si, mas não com a mesma formalidade que o inglês britânico demanda. Então vamos entender primeiro. Have got. Quais são diferenças? No seu sentido, nenhuma. Na sua aplicação, menos comum no inglês americano, 2 vezes mais, ou seja, mais comum ao inglês britânico. Como utilizá-lo então no inglês americano? No inglês americano é preferível que, ao invés de você utilizar have got, você corte fora o have e utilize apenas o got. Isso é basicamente uma forma, né, uma ideia que se tem de utilizar o have numa informalidade, ou seja, ele se torna, né, parte de uma expressão, de um contexto informal quando está dessa forma. Por quê? Have got é o que a gente poderia tomar como mais formal, algo, né, típico do inglês britânico, com uma certa formalidade. Não que o inglês britânico seja mais formal que o americano, tá, gente? É só que ele tem, né, no have, nesse caso específico, um ar mais polido, mais formal. Quando se usa no inglês americano, ao invés de dizermos I have got to go, a gente corta o have e fala I gotta go, I got to go, I got to go, I got to go. Ponto? Certo? É isso. E como forma de saber se vocês entenderam tudo que eu falei, vai seguir aqui agora o nosso exercício. People, thank you so much. See you next video. Bye bye.